Fala galera, ligado aqui no canal da SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o campeão voltou, Milan, campeão italiano. Vamos falar sobre isso, muitas coisas legais pra gente falar. E pelo que o Milan representa pro futebol, é obrigatório fazer esse vídeo, ainda que eu tenha demorado um pouquinho, correria da viagem para a final da Champions, então, mas tá aqui o vídeo para falar do Milan. Antes, aquele ritual de deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo e, claro, compartilhar o conteúdo. Você que é torcedor do Milan, você que tem grupo de WhatsApp, grupo no Telegram falando sobre futebol, sobre o Milan, copia o link desse vídeo e espalha lá para todo mundo poder assistir, porque o campeão voltou. Milan, campeão italiano, depois de mais de uma década. O último título tinha sido lá em 2011 e o Milan agora voltou a ser campeão italiano. Na temporada 21-22, disputou com a Inter de Milão, com a rival Inter até o fim, mas na última rodada bateu o Sassuolo fora de casa por 3-0 e conquistou o título italiano. E como eu coloquei no vídeo, no título, né, no título do vídeo, é uma conquista que o Milan não pegou atalho, que o Milan fez um trabalho de pouquinho a pouquinho e melhorando para voltar a ser competitivo. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de esportes americanos, acompanho muito NBA, acompanho NFL, acompanho playoff do beisebol e tudo mais. E no esporte americano tem uma palavra chamada rebuild, que é reconstrução, né? Em português, rebuild quer dizer reconstrução, que é muito comum no dia a dia dos times americanos, nos times dos esportes profissionais americanos, porque lá não é uma particularidade em relação ao futebol, né? Lá são ligas fechadas, não tem rebaixamento e tudo. Então, é muito comum lá um time que tá mal falar, ó, vou perder mesmo, vou entrar para perder porque eu vou ficar 2, 3 anos tomando porrada e daqui a 3 anos eu vou ser competitivo de novo. No futebol isso não é muito comum, seja porque no futebol tem rebaixamento, se você piscar numa dessas você tá no rebaixamento. Por exemplo, lá na Alemanha, um montão de time grande, time de torcida passando pela segunda divisão, seja porque clubes grandes como o Milan, se você chega lá e fala, ó, estamos entrando no campeonato só para brigar para não cair, o mundo cai na cabeça do clube, dos dirigentes. Mas o Milan teve paciência e teve trabalho para chegar de novo a ser campeão italiano. O Milan que na primeira década desse século ganhou 2 Champions, decidiu outra, aparecendo sempre muito bem. No começo da década passada ainda tinha ali um resquício de competitividade e depois ali a partir do meio da década passada entrou numa crise muito complicada, uma crise que passa pelo Berlusconi, passa pelo Adriano Galliani, com a perda de poder deles, com a perda de questão de competitividade financeira, e o Milan entrou numa maré complicadíssima, parou de brigar pelos títulos, primeiro na Europa, depois dentro da própria Itália. E aí começou a ser vendido, foi vendido para grupo chinês que não pagou, calote e tudo, até que chegou o grupo americano Elliott, que inclusive agora está até vendendo o Milan, e pegou o Milan na baixa, mas que não tinha muito o manejo ali com o futebol, esse grupo americano Elliott. Ele estava ali para comprar um ativo na baixa e valorizar, mas pelo menos tiveram a clarividência de falar, eu não entendo de futebol, vou trazer quem entende. E aí assim foi, modificando a direção, dando a direção do futebol para Paolo Maldini, que é um personagem importante desse título, né? Nesse meio do caminho ali a gente viu o Milan, inclusive, ser punido pelo fair play financeiro da UEFA. Ali na temporada 2019 o Milan abriu mão de disputar uma Europa League para pagar o fair play financeiro e para poder se reorganizar, e assim foi fazendo, melhorando um pouquinho, melhorando o elenco aqui e ali, passou a ter em alguns momentos times que não eram compatíveis com a história do Milan, até que as coisas foram melhorando, né? Na temporada passada o Milan arrancou muito bem e faltou fôlego na reta final e acabou que o time meio que viu a Inter comemorar um título que o Milan passou o primeiro turno todo na frente, e mesmo assim o Milan não fez caça às bruxas, não quis mudar tudo, não.
Até se pensou em trazer o Ralf Rangnick na temporada passada, no fim da temporada passada, e ele viria para ser treinador, e o Pioli, o técnico campeão, foi tão bem e funcionou tão bem com o grupo, com uma simplicidade, mas também conseguindo tirar o melhor de cada jogador, botando cada jogador em cada posição correta, fazendo muita gente ali subir de produção, que depois o Milan tomou a decisão correta de não seguir o interesse no Ralf Rangnick e deu suporte, deu respaldo ao trabalho do Pioli. E isso funcionou muito bem nesta temporada, apesar de um começo bem, de um miolo de campeonato. O Milan começou bem, teve um miolo do campeonato ali, do fim de 2021, início de até mais ou menos fevereiro, até janeiro de 2022, muito complicado, e depois o time arranca para ser campeão italiano numa recuperação maravilhosa e ganhando os confrontos diretos, né? Porque se você for ver o Milan ali já a partir de fevereiro, ele ganha da Inter, ganha do Napoli, enquanto o Napoli patinou, a Inter deu umas patinadas, com o jogo atrasado, e deu umas patinadas boas ali, o Milan conseguiu ganhar e arrancou para ser campeão italiano, chegando nas últimas rodadas com vantagem e só dependendo de si. E mesmo que tenha tido alguns jogos meio enrolados, a Inter foi lá e conseguiu vencer. O Milan conseguiu vencer e se sagrar campeão italiano. Já falei aqui do trabalho do Pioli. Para você ter uma ideia, em janeiro, eu estou deixando aqui do lado, alguns serviços de probabilidades, de estatísticas no futebol, davam o Milan como azarão na briga pelo título, né? O Milan chegou em janeiro a ter 6% de possibilidade de ser campeão italiano. E até como o Ibra falou no discurso dele, né? Pouca gente acreditava no Milan, mas os jogadores acreditaram, trabalharam e conseguiram. Falei do Pioli, falei do Maldini, queria falar, né? Na temporada passada, o Donnarumma foi embora do Milan. E o Milan tinha uma decisão a fazer, ou aceitar pagar o que o Donnarumma pedia, aquela fortuna, ou liberar ele. E o Milan tomou a decisão correta, né? Por quê? Porque ele foi buscar o Maignan no Lille e ele foi um dos personagens, o goleiro, um dos personagens da conquista, né? Outra decisão, o Çalhanoğlu, que estava no Milan, foi para a Inter de graça também. O Milan não quis entrar ali no leilão e funcionou muito bem, porque ele lá foi vice na Inter e o Milan viu surgiu um Brahim Dias, por exemplo, funcionando muito bem naquela faixa de campo, viu a explosão, a consolidação do Saelemaekers, viu a explosão do Rafael Leão. Talvez se o Çalhanoğlu tivesse ali, talvez não funcionasse. A contratação do Giroud, né? Eu canso de dizer nas minhas mídias sociais, o Giroud é tratado aqui no Brasil como chacota e isso não corresponde à realidade. Ele não é um atacante, um centroavante da qualidade do Benzema, da qualidade do Henry, não é. E não tem problema nenhum não ser, mas ele é um bom 9, ele é um bom centroavante e o Giroud foi importantíssimo nesse título do Milan. Inclusive nesses confrontos diretos contra o Napoli, gol dele, a virada contra a Inter em 3 minutos, 2 gols dele. O jogo contra o Sassuolo, 3-0, os 2 primeiros gols dele. Então assim, além de outras, deu assistências importantes. Então o Giroud muito bem na campanha. Então, além disso, Theo Hernandes, jogador que o Milan foi buscar lá no Real Madrid quando já estava meio em baixa e viu nele o potencial de ser um ala que faz o time jogar, grande campanha. O Tomori segurando a zaga depois da lesão do Kjaer, Calabria na lateral direita aparecendo muito bem. A gente tem que falar do Tonali, que o Milan comprou e todo mundo dizendo é o novo Pirlo, é isso, aquilo, demorou um pouquinho para se ajustar, fez uma reta final de campeonato maravilhosa. Além da participação do próprio Ibra, que funcionou ainda sendo utilizado aos poucos, porque já não é mais nenhum garoto, mas foi muito importante na conquista. Então a gente tem aí um Milan que arrebentou, um Milan que funcionou muito bem e um Milan que, como eu disse, sem atalhos, esperou, trabalhou. Nessa temporada, por exemplo,
caiu no grupo da morte na Champions e brigou por vaga até o final do último jogo, né? Ele tinha lá, caiu no grupo de Liverpool, Porto, Atlético de Madrid, até o final do último jogo tinha chance. Então assim, e agora vai voltar para a Champions com mais dinheiro, com mais confiança, com mais qualidade, cabeça de chave. Então é o Milan se reconstruindo e o Milan voltando a brilhar na parte de cima dos campeonatos, porque é um clube gigante e é um clube que a gente, gostando, torcendo ou não para o Milan, é bom para o futebol ter o Milan forte e o Milan forte fazendo um trabalho aos pouquinhos. Parabéns, Milan, o campeão voltou. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual você já sabe. Like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copie o link do vídeo, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para todo mundo poder assistir. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.